Olá, queridos, tudo bem? Queria te convidar a separar um tempinho hoje no seu dia para meditar na palavra do Senhor. Teremos a oportunidade de estar logo mais à noite, cultuando ao Senhor presencialmente na igreja, mas se você puder separar um tempinho no seu dia e refletir, fazer seu culto particular, doméstico, é algo que a Bíblia nos aconselha a fazer. O nosso texto hoje está lá em Êxodo, capítulo 33, do versículo 1 até o versículo 11. Então, Êxodo 33, do 1 a 11. Leia aí na sua casa e depois volte aqui para a gente meditar brevemente nesse texto. A gente lembra o que tinha acontecido no capítulo anterior. Moisés estava no monte, 40 dias e 40 noites, e enquanto ele estava lá, o povo fez um bezerro de ouro. Eles fizeram um ídolo e idolatraram esse ídolo. Moisés, então, desce do monte, avisado pelo Senhor. Ele fica irado com aquilo, ele destrói o bezerro de ouro, ele também quebra as tábuas da lei. E muitos daqueles homens caem mortos ali, são mortos. E o Senhor fica extremamente irado com aquele povo, os acusando de ser um povo de dura cerviz, tornando-se semelhantes à imagem que eles construíram. Agora, no capítulo 33, o Senhor fala assim, começa falando para Moisés que ele vai fazer subir o povo, conforme ele tinha jurado. Deus não volta atrás nas suas promessas. Mas ele fala assim no versículo 2, eu vou enviar um anjo adiante de ti, e no versículo 3, eu não vou no meio de vocês, porque vocês são um povo de dura cerviz. É interessante, então, que Deus fala o seguinte, olha, eu prometi que faria, então eu vou fazer. Eu vou mandar um anjo, ele vai à frente de vocês, mas eu não vou ficar no meio desse povo, um povo muito rebelde. Se eu estiver no meio de vocês, eu vou consumir vocês. O versículo 4 nos mostra que o povo começa a chorar, a prantear, quando ouve o que o texto mesmo diz que é uma má notícia. Versículo 4, quando o povo ouviu esta má notícia, pôs-se a prantear. Eles começam a chorar. E eles sabem que erraram, eles sabem que fizeram algo que não deviam. E agora eles estão chorando porque percebem a consequência e a gravidade daquilo que eles fizeram. E é isso que eu quero que você reflita comigo nessa breve meditação no dia de hoje. O pecado traz consequências graves. O pecado não é só um deslize. O pecado não é só um defeitinho. O pecado não é só uma manchinha no nosso currículo ou nas nossas roupas. O pecado é algo abominável diante de Deus. O pecado é algo agressivo. O pecado, em certo sentido, é algo violento porque nos mata. O pecado nos afasta de Deus. É isso que o texto está mostrando. Assim como Adão e Eva foram expulsos do paraíso e não tinham mais acesso à árvore da vida, assim como Caim foi expulso daquele lugar onde ele estava ali na convivência com os seus pais, quando ele mata Abel e ele passa agora a viver isolado. São símbolos que nos mostram como o pecado nos aliena de Deus. Agora, o povo está afastado do Senhor por conta do seu pecado. É triste, mas é a verdade. É assim que acontece conosco. O profeta nos diz que são os nossos pecados que nos afastam de Deus. Deus é santo, plenamente santo, e ele não pode coexistir e conviver com o pecado. Nosso pecado nos afasta dele. O versículo 7 até o 11 mostra então que Moisés ele arma agora a tenda, que ele chama de tenda da revelação, do encontro, fora do arraial, bem longe do arraial. Toda vez que Moisés ia ali, o Senhor se manifestava naquele lugar, o povo saía das suas tendas, das suas casas, né? E ficavam à porta e vinham aquilo e adoravam, mas não estavam mais perto. Sabe o que esse texto nos mostra, irmãos? Que é verdade, o pecado nos afasta de Deus e é algo terrível, tenebroso, algo que não temos nem como medir quão vergonhoso isso é. Mas também é verdade, nós temos um mediador. No texto, Moisés representa o nosso mediador, Cristo Jesus, aquele que pode entrar diante do Senhor, aquele que está diante dele porque é santo e puro, aquele que nos leva até a sua presença. É através de Cristo, o novo e vivo caminho, que nós nos aproximamos do trono da graça. Então, se por um lado o texto nos apresenta quão grave é o nosso pecado e como isso tem consequências terríveis, nos afastar da presença de Deus,
também nos traz uma notícia de esperança. Há um mediador. Deus não está tão longe de nós que nós não possamos ver ou ouvir a sua voz, porque temos um mediador, Cristo Jesus, que traz a presença de Deus ao nosso meio, que nos fala da sua vontade, que transforma o nosso coração e que nos permite adorar a Ele. Que possamos viver assim, lembrando que os nossos pecados nos afastam de Deus. Então, a consequência óbvia é que nós devemos lutar contra o pecado, resistir à tentação e fugir do pecado. Mas, por outro lado, também nos lembramos que temos um mediador que nos aproxima do Pai, que nos faz estar em sua presença. E, de novo, a consequência óbvia é que devemos adorar esse mediador, Cristo Jesus, louvar o seu nome, adorá-lo, porque ele é digno de glória, honra e louvor. Que seu nome seja bendito sobre nós. Amém.